Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para o Evangelho de São Marcos e estamos praticamente no fim deste Evangelho. Hoje será o último programa que iremos dedicar a este Evangelho. Estamos no capítulo 16 deste mesmo Evangelho. Mas gostaria de voltar ainda um pouco ao capítulo 15, pois no último programa não tivemos tempo suficiente para aprofundar todas as verdades espirituais que este capítulo 15 nos ensina. Ele fala-nos acerca da morte de Jesus Cristo e precisamos de voltar um pouco lá. Vamos então considerar isso olhando para o verso 37. Diz assim o texto: Mas Jesus deu um grande grito e morreu. A cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Vemos como esta cortina aqui se rasgou. Ela era símbolo de uma separação entre o homem e Deus. Neste momento em que Jesus Cristo morreu, este véu, esta cortina do templo, rasga-se de alto a baixo. E isto aqui é bastante significativo. O rasgar desse véu mostra a relação que o homem agora pode ter com Deus. Esse véu separava o homem de Deus, mas ao rasgar-se mostra que o caminho para Deus está aberto, através da pessoa de Jesus Cristo. Antes desse véu ser rasgado, o templo era constituído por duas grandes partes. Uma primeira, que era o lugar santo, onde havia a mesa, os candelabros e onde os sacerdotes de alguma forma ministravam. Nós vimos isso quando estudámos o livro do Êxodo. Tinha ainda uma segunda parte, e essa parte era chamada o lugar santíssimo, ou lugar santo dos santos. Aí nesse lugar, o sumo sacerdote era o único que podia entrar e poderia só fazê-lo se levasse o sangue de algum animal inocente. E estes dois lugares estavam separados por essa cortina, por esse véu. E foi esse véu que foi rasgado de alto a baixo quando Jesus Cristo morreu, quando Jesus Cristo entregou o seu Espírito. Isto significa exatamente que o homem agora tem acesso com confiança a esse lugar que era restrito, que era para poucas pessoas. Aliás, só o próprio sumo sacerdote poderia ter acesso a esse espaço. Agora Deus está a dizer que todo o homem pode se aproximar de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. A morte de Jesus foi, sem dúvida, o maior acontecimento de todos os tempos, o maior acontecimento que a humanidade poderia presenciar. Ele não morreu como as demais pessoas morrem. Ele entregou o seu Espírito. Poderia ter ficado, como muitos outros, naquela cruz até que o seu corpo tivesse sucumbido. Mas Jesus Cristo voluntariamente se entregou. Entregou o seu Espírito por si e por mim, para que nós pudéssemos ter acesso com confiança a este relacionamento novo com Deus. Já não mais através de sacrifícios de animais, não mais através de sacrifícios de outras pessoas ou através de intermediários. Não, simplesmente através do próprio Filho de Deus, nós hoje temos acesso ao Pai. Por isso, o véu foi rasgado e nós podemos entrar agora com confiança nesse lugar. O texto continua no verso 39 e diz: Então o oficial do exército romano, que estava em frente da cruz, vendo como Jesus morreu, disse: Este homem era realmente o Filho de Deus. Vemos aqui como as palavras deste oficial romano mostravam a sua fé. Ele descobriu por meio da morte de Jesus Cristo que este era realmente o Filho de Deus. Este centurião, este oficial romano, não tinha qualquer ensino teológico, talvez não tinha muito conhecimento da literatura judaica, dos livros sagrados, mas ao presenciar a morte de Jesus Cristo, naquela cruz, ele entendeu quem Jesus era. Isso também aconteceu com um dos ladrões que estava pendurado numa das cruzes. Ele sabia que ele estaria ali a pagar devidamente o seu castigo, mas Jesus Cristo era inocente. Esse homem encontrou Jesus Cristo. Esse homem encontrou uma relação com Deus. Pôde ser salvo por meio da sua fé. Quando nós olhamos com fé para Jesus Cristo,
O que nós encontramos é um relacionamento íntimo com Deus e a nossa própria salvação. O verso 40 continua a falar dizendo: estavam também algumas mulheres a observar de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor e de José, e Salomé. Estas mulheres tinham já acompanhado e ajudado Jesus quando ele andava pela Galileia. Encontravam-se lá também muitas outras que o tinham acompanhado até Jerusalém. É importante notar aqui, prezado amigo, a presença destas mulheres. Vemos que elas foram as últimas a deixar o Calvário, que permaneceram ainda com Jesus Cristo até o fim. Mas também elas foram as primeiras a chegar ao sepulcro de Jesus Cristo no domingo. Vemos como as mulheres têm um papel importante na vida ativa, na vida espiritual. As mulheres com uma sensibilidade diferente para as coisas de Deus, para o relacionamento e para entenderem aquilo que Deus quer trazer ao homem. O texto continua no verso 42 a dizer: ao cair da noite, na altura da preparação do sábado, isto é, na sexta-feira à tardinha, apareceu José da Arimateia. Era um conselheiro muito respeitado, que também esperava a vinda do reino de Deus. Encheu-se de coragem e foi ter com Pilatos para lhe pedir o corpo de Jesus. Estamos aqui diante deste homem extremamente interessante. Um dos discípulos de Jesus Cristo, mas daqueles discípulos ocultos. Nunca se tinha ouvido falar de José da Arimateia até este momento. É possível que ele andasse na sombra, digamos assim, tivesse escondido a sua fé. Mas num momento tão importante como este, ele assume com coragem a sua fé e vai pedir o corpo de Jesus Cristo. Ele também esperava o reino de Deus e certamente ele era um discípulo fervoroso de Jesus Cristo. Apesar de ter escondido a sua fé durante tanto tempo, vemos que no momento em que os apóstolos, aqueles que tinham andado com Jesus, fugiram, José da Arimateia aparece e pede o corpo de Jesus Cristo ao governador romano. Ao colocá-lo numa sepultura nova, vemos como José tinha este sentido de responsabilidade e dava importância àquilo que Jesus Cristo tinha feito. Ele revelou, sem dúvida alguma, uma grande coragem ao pedir o corpo de Jesus naquele momento. Não sabemos por que razão José da Arimateia escondeu a sua fé durante tanto tempo. No entanto, Deus levou-o a aparecer na hora precisa, no momento necessário. Ele, sem dúvida, era um membro deste sinédrio. Não sabemos se ele esteve ou não presente quando Jesus Cristo foi condenado. No entanto, ele era um homem que estava bem posicionado, destacado na sociedade judaica. E ele assume então a sua fé ao pedir o corpo de Jesus a Pilatos. O verso 43 diz: apareceu José da Arimateia. Era um conselheiro muito respeitado, que também esperava o reino de Deus, encheu-se de coragem e foi ter com Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado ao ouvir que Jesus já havia morrido e mandou chamar o oficial para lhe perguntar se tinha sido há muito tempo. Depois de o oficial o ter informado, Pilatos entregou o corpo de Jesus a José da Arimateia. Pilatos ficou de facto admirado por Jesus Cristo ter morrido tão depressa. Os ladrões que estavam sendo crucificados com Jesus tiveram de ter as suas pernas quebradas para que pudessem morrer, pois a morte de cruz é essencialmente uma morte por asfixia. A pessoa vai ficando cada vez mais fraca, não podendo suportar o peso do seu próprio corpo e dessa forma se vai sufocando. É uma morte terrível. Por isso, quando os presos eram mais resistentes, então quebrava-se-lhes as pernas para que eles pudessem sufocar mais depressa. Era uma morte atroz. No verso 46, o texto bíblico continua: este foi despregar o corpo da cruz e envolveu num lençol de linho que tinha comprado. Depois foi sepultá-lo num túmulo cavado na rocha e rodou uma grande pedra para tapar a entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde era sepultado. Mais uma vez vemos este zelo deste homem, deste José da Arimateia. Foi retirar Jesus da cruz, tinha tudo preparado já para o sepultamento de Jesus. Um discípulo que se soube apresentar na hora precisa, na hora indicada.
Nós agora vamos voltar aqui, mas para o capítulo 16. Este, na realidade, é o último capítulo do Evangelho de São Marcos. Este capítulo fala-nos acerca da ressurreição de Jesus. É uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. Aliás, sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé era vã. Não faria qualquer sentido. Mas, de facto, Jesus Cristo ressuscitou. E nós não temos um Deus que está morto. Antes, pelo contrário, temos um Deus vivo e que nos ouve e a quem podemos nos dirigir. É por isso que o anjo disse às mulheres: Ele não está aqui, ressuscitou. Esta mensagem é a mensagem que nós temos para oferecer ao mundo. É uma mensagem de esperança. É a mensagem do Deus vivo que se entregou por amor de si e de mim para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Nós vemos aqui neste capítulo 16 também que ele tem sido alvo de muitas críticas. Infelizmente, muitas pessoas se têm levantado criticando estes textos aqui, em particular os versos 9 a 20. Mas eu sinceramente creio que estes textos que nós encontramos neste capítulo são todos eles a palavra de Deus. E certamente nós vamos encontrar aqui vários ensinos para a nossa vida também. Mesmo havendo essas críticas, não poderíamos deixar de as mencionar aqui, pois não temos qualquer receio de tratar delas também. No entanto, eu creio que a palavra de Deus tem profundos ensinamentos para nós. Mesmo quando homens se levantam dizendo que talvez este texto não é tão claro, não consta talvez nos primeiros originais, ou isto ou aquilo, mas continuamos a ver a importância da palavra de Deus para a nossa vida. O verso 1 diz então deste capítulo: Depois de passar o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram perfume para irem pôr no corpo de Jesus. De novo vemos aqui estas mulheres como sendo as primeiras, no domingo logo cedo, a se dirigirem à sepultura de Jesus Cristo. O verso 2 diz: Por isso, no domingo de manhã, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Pelo caminho diziam umas às outras: Quem nos há de rodar a pedra que está na entrada do túmulo? É que a pedra era enorme, mas quando lá chegaram, viram que já tinha sido arredada para o lado. Isto levanta-nos uma questão. Muitas vezes nós sofremos por antecipação. Estas mulheres estavam a sofrer por antecipação, estavam a levantar um possível problema, mas no entanto, este problema na realidade não existia. Elas estavam a pensar que a pedra ainda estaria no seu lugar e já iam preocupadas como resolver este problema até que verificaram que este problema estava solucionado. Entraram no túmulo e viram lá dentro, sentado à direita, um jovem vestido de branco e ficaram muito assustadas. Este jovem aqui certamente era um anjo e nós podemos ver isso olhando para os outros evangelhos. Muitas vezes a palavra de Deus nos mostra que os anjos assumiam a figura humana. E este jovem aqui mencionado certamente era esse anjo. O verso 6 diz: Mas o jovem disse-lhes: Não se assustem. Vêm procurar Jesus de Nazaré que foi crucificado, mas ele ressuscitou. Já não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham posto. Mostra claramente quem Jesus era. Ele era o Filho de Deus e ele não poderia ficar na sepultura, não poderia estar morto, pois ele era o próprio Deus. E estas mulheres são confrontadas com este facto. Este anúncio deste anjo, deste jovem, segundo este texto diz, mostra claramente quem Jesus era. Apesar de Jesus Cristo ter ensinado aos seus discípulos vezes sem conta que ele haveria de morrer e ressuscitar, mesmo assim, os discípulos, assim como as mulheres, continuaram admirados quando viram que Jesus havia ressuscitado. Por isso houve necessidade de ser enviado um anjo e proclamar a estes discípulos de Jesus, a estas mulheres, que Jesus Cristo havia ressuscitado. O anjo disse: Já não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham posto. E depois diz no verso 7, vão já avisar a Pedro e os outros discípulos e digam-lhe: Ele vai para a Galileia antes de vocês. Lá o hão de ver, como ele vos tinha dito. Jesus Cristo já tinha predito todas as coisas. Jesus Cristo já tinha dito como iria morrer, que iria ser sepultado, que iria ressuscitar ao terceiro dia e que se iria encontrar com os discípulos na Galileia. Mesmo assim, os discípulos estavam baralhados com tudo aquilo que tinha acontecido. Não estavam a entender como Deus estava a agir na história da humanidade. Então encontramos-nos agora também no verso 8.
E diz assim: elas saíram do túmulo a correr, pois estavam a tremer de espanto. E não contaram nada a ninguém, de tão assustadas que estavam. Certamente deve ter sido uma experiência incrível que estas mulheres tiveram. Primeiro, são confrontadas com a realidade que Jesus Cristo havia ressuscitado. A seguir, têm um encontro com um anjo que elas provavelmente nunca teriam tido. E então saem assustadíssimas. Quase se esquecem da mensagem que o anjo lhes tinha dado. Não é muito diferente, certamente, a atitude destas mulheres da nossa atitude hoje em dia, talvez da sua ou da minha. Talvez nós, diante das situações que são de alguma forma sobrenaturais, ficamos assustados, ficamos com medo. Alguns de nós nem querem ouvir sequer falar disso, que há seres espirituais, que Deus age ao nível espiritual. Muitos de nós, quando ouvimos falar dessas coisas, temos um pânico tremendo. E no fundo foi o que aconteceu a estas mulheres. Elas saíram daquele lugar cheias de medo. Tal era a situação que elas viveram. Mas Deus quer agir na sua vida de uma forma tremenda. E quando nós vemos no fundo a presença de Deus, quando nós vemos a ação de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, isso de facto transforma a nossa vida. Certamente estas mulheres, ao viverem esta experiência, nunca mais foram as mesmas. E vemos o que acontece a seguir. Depois de ter ressuscitado, Jesus apareceu no domingo, de manhãzinha, primeiramente a Maria Madalena, de quem antes tinha expulsado 7 espíritos maus. Ela foi levar a notícia aos companheiros de Jesus, que estavam muito tristes e a chorar. Quando eles ouviram dizer que Jesus estava vivo e que ela o tinha visto, não acreditaram. Mais tarde, Jesus apareceu de forma diferente a 2 discípulos que iam a sair da cidade. Eles foram logo levar a notícia aos outros discípulos, que nem mesmo assim acreditaram. Como são parecidos estes discípulos consigo e comigo? Mesmo diante dos factos, mesmo diante das evidências e testemunhos reais de pessoas que eles bem conheciam, mesmo assim continuavam a duvidar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Maria Madalena tinha sido uma mulher que já tinha experimentado algo a um nível espiritual. Esta mulher tinha sido liberta de 7 espíritos maus, como diz aqui o texto. E ela, quando viu Jesus, certamente não ficou no mesmo estado em que estavam as outras mulheres. Ela teve a coragem de ir ter com os discípulos e proclamar que Jesus Cristo estava vivo. Ela já tinha tido esta experiência ao nível espiritual. Por isso ela teve a coragem de poder levar esta mensagem tão importante aos discípulos. Mesmo assim, estes discípulos continuavam incrédulos. Continuavam a não acreditar que Jesus Cristo estava vivo. Talvez é o seu caso, mesmo diante do relato de pessoas que você conhece, talvez de amigos que lhe têm dito aquilo que Deus tem feito na sua vida, você continua incrédulo, não acreditando que Jesus Cristo o ressuscitou. Talvez está na hora de parar um pouco e pensar naquilo que Jesus Cristo lhe tem dito a si. Talvez vai chegar um momento em que, como aconteceu com estes 2 discípulos de Jesus Cristo, que ao saírem da cidade encontraram Jesus. Talvez será o seu caso. E se esse é o seu caso, não receie ouvir aquilo que Jesus lhe está a dizer. Jesus, em primeiro lugar, procurou estas mulheres, procurou Maria Madalena, pois sabia que ela, de facto, iria entender aquilo que estava a ver. Ela tornou-se numa das grandes discípulas de Jesus, ficando ao pé da cruz até ao final e assistindo a toda a agonia e morte de Jesus Cristo. Depois, durante o sepultamento. E ela foi a primeira a levar esta mensagem fantástica aos seus colegas, aos discípulos de Jesus Cristo. E foi ela, então, que trouxe esta mensagem de boa nova àqueles que estavam tristes e a chorar. Maria Madalena não ficou tomada de medo nem de pânico, como já vimos atrás. Ela era uma mulher de fé. O verso 14 continua e diz: Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos quando eles estavam à mesa e censurou-os por não terem fé e pela sua teimosia em não acreditarem nas pessoas que já o tinham visto ressuscitado. Jesus Cristo continua sendo muito frontal com cada um de nós. Talvez Jesus Cristo está a ser frontal consigo neste momento. Talvez Ele está a querer falar ao seu coração. Não seja como os demais discípulos que não acreditavam naquilo que estavam a ouvir, não acreditavam na mensagem dos outros discípulos.
Abra o seu coração e ouça aquilo que Jesus Cristo lhe está a dizer. Não permita que a incredulidade cresça no seu coração. O verso 15 continua: depois disso, vão por todo o mundo e preguem a boa nova a toda a gente. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a grande mensagem do Evangelho que Jesus Cristo nos traz. Esta boa notícia de que Jesus Cristo está vivo. Ele quer ouvir as suas orações, Ele quer ter um relacionamento consigo. Ele o ama a tal ponto de ter morrido na cruz, de ter experimentado a separação entre o Pai e o Filho, algo inédito em toda a eternidade. Rasgou estes laços de amor por si e por mim, quando Jesus Cristo tomou sobre si o seu pecado e o meu pecado. Por isso, Jesus Cristo diz: vão por todo o mundo e anunciem esta boa notícia de que há esperança para a humanidade. Os apóstolos já tinham experimentado a sua própria incredulidade e certamente iriam entender quando pessoas levantassem dúvidas sobre o relato que eles estavam a dar. E é por isso que eles puderam ser tão perseverantes também, porque esta mensagem é uma mensagem que é para ser vivida, mais do que para ser ensinada. É uma mensagem para ser experimentada na primeira pessoa. O verso 17 continua: os que tiverem fé serão reconhecidos por estes sinais. Em meu nome expulsarão espíritos maus e falarão novas línguas. Se pegarem a serpentes ou beberem qualquer veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de ter falado aos discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e tomou lugar à direita de Deus. Os discípulos foram então pregar a boa nova por toda a parte, e o Senhor ajudava-os a confirmar a pregação por meio de milagres. Vemos a razão pela qual Deus deu estes sinais, estes milagres, para que os apóstolos pudessem confirmar os seus ensinos, para que os apóstolos pudessem confirmar a sua pregação. Jesus Cristo quer continuar a tocar a vida de muitos. Jesus Cristo não está morto. Ele é vivo e Ele quer tocar a sua vida também. Não deixe passar mais tempo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Foi por isso que Ele morreu. Foi por isso que Ele ressuscitou também. No próximo programa, nós vamos iniciar o estudo do livro de Levítico. Vamos ver a importância deste livro para nós podermos adorar melhor ao nosso Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.